Hoje nós vamos conversar sobre uma companhia muito promissora, a Ferbasa, companhia de ferro-ligas da Bahia. Vamos ver se essa companhia tem boas perspectivas para o longo prazo, se ela vai pagar grandes dividendos ainda em 2022. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de análise, considere se inscrever para você não perder as próximas. Quando a gente pensa na Ferbasa, a gente tem que lembrar que ela é a única produtora integrada de ferro-cromo das Américas. O ferro-cromo ele é um metal difícil de ser produzido, que utiliza um consumo grande de energia elétrica. Então, quando a gente vê a Ferbasa, a gente tem que pensar que os principais produtos dela são o ferro-cromo e o ferro-silício. Esses dois produtos eles são eletrointensivos. Quando ela exporta esse produto, ela na verdade ela não está exportando só o minério, ela está exportando energia elétrica. Se a gente pensar num contexto mundial onde a energia elétrica está cada vez mais cara, principalmente na Europa, e também nós temos o governo sul-africano, que é um importante produtor de ferroligas, incluindo ferro-cromo e ferro-silício, já sinalizou várias vezes que pretende fazer aumentos na energia elétrica, porque a matriz energética da África é muito poluente e o governo ele já sinalizou que quer diminuir essa emissão, então ele pretende colocar mais impostos sobre a energia elétrica para dificultar a utilização dessa energia. Isso, na Ferbasa, na verdade, não alteraria em nada a Ferbasa. Porém, se a África é o maior produtor de ferroligas e com o aumento dessa energia elétrica, o insumo das ferroligas vai subir muito, porque a gente vai ver que ela tem um gasto muito grande com energia elétrica para produzir esses produtos. A tendência mundial é que o preço suba, porque a África do Sul vai ter que repassar esses preços para poder continuar competitiva, tendo margens. Então, para a Ferbasa não vai mudar nada, ela vai continuar tendo a operação dela aqui com ferroligas, só que a África do Sul é que vai subir o preço e a Ferbasa vai acompanhar essa alta de preço, que já está acontecendo e a tendência é que seja uma mudança estrutural. É uma empresa verticalizada, então ela atua na mineração, ela atua com florestas, porque a Ferbasa ela utiliza biorredutores para produzir esses metais, o que é muito interessante, muito diferente dos outros grandes players. Se comparado com os grandes players, a Ferbasa seria um player pequeno, mas ela consegue produzir isso com biorredutores e também utiliza o coque, que é o que a maioria dos grandes produtores faz, mas é uma coisa que produz menos emissões e a gente está vendo um mundo cada vez mais ESG, então isso aí tende a somar para a Ferbasa. Gera aproximadamente 4 mil empregos, tem uma forte atuação em programas de responsabilidade socioambiental, ela tem vários programas que ajudam as populações no entorno das suas indústrias, né? Mostra que ela tem um compromisso social no lugar onde ela está explorando esse minério, que é muito bom. E tem uma estratégica posição de mercado, como principais clientes as maiores siderúrgicas do mundo. Então, quem compra os produtos da Ferbasa são grandes empresas. Com relação ao primeiro semestre de 2022, né, então consolidando os resultados do primeiro e do segundo trimestre e comparado com 2021, a gente tem uma EBITDA de 772 milhões ajustado nos dois primeiros trimestres, uma geração de caixa de 334 milhões e um lucro líquido de 633 milhões. Então a gente consegue observar que boa parte do EBITDA que a Ferbasa tem, ela consegue converter em lucro líquido, o que é excelente, porque quando ela for pagar um dividendo, ela vai pagar em relação ao lucro líquido. Se ela tem muita perda de EBITDA com depreciação, amortização, com custo de capital, né, que a gente vai ver que a Ferbasa é uma empresa excelente, não tem nada de dívida, é caixa líquido, então ela não tem custo de capital. Pelo contrário, ela tem um ganho financeiro desse caixa no CDI, né? Isso tudo indica que a Ferbasa ela está com eficiência boa, ela está conseguindo converter bastante a geração de caixa dela, que seria o EBITDA, né? A coisa que mais se aproxima da geração de caixa, em lucro líquido, o que é excelente porque tende a dar um dividendo maior. A gente vê que houve uma retração na produção de ferroligas, com recuos, né? Então na produção e provavelmente nas vendas dessas ferroligas, ou seja, na verdade aqui nós estamos tendo um resultado crescente por conta do aumento de preços e não por conta do aumento de produção, o que é uma coisa que chama atenção. A gente tem que se perguntar se esses preços eles vão ser sustentáveis e eles vão se manter. Se ele se manter, o resultado vai se manter. Agora, e poderia até aumentar caso ela fizesse um aumento de produção, que a gente vai também tentar entender se isso é possível. A gente tem um resultado financeiro positivo e um CAPEX de 86 milhões, que para o tamanho dessa companhia não é tanto, é bem pequeno. Que para uma companhia que tem 4 bilhões de valor de mercado, um CAPEX de 86 milhões é um CAPEX bem pequeno. Quando a gente olha o ambiente de negócio, né, que seriam os preços, a gente vê que em 2021 houve uma explosão nos preços do ferro-cromo e do ferro-silício, principalmente por conta das mudanças macroeconômicas
por conta do vírus, e a gente vê uma elevação grande nos preços, principalmente nos Estados Unidos, de ferro silício, nesse caso, mas também no ferro cromo a gente vê aumentos, e não só nos Estados Unidos. No caso do ferro cromo a gente tem aumentos na Europa, apenas a China que manteve a sua produção, só que a China a gente vai ver que também está tendo dificuldades energéticas. A China está tendo uma seca muito grande, o que vai provavelmente diminuir as matrizes hidrelétricas, e isso com certeza vai impactar também na produção desse ferro cromo, e tende a ficar mais caro porque a energia vai subir, e é um insumo importantíssimo na produção do ferro cromo e do ferro silício. Uma coisa muito boa da gente ver na Ferbasa é com relação à energia, porque a gente já viu que a energia é um importante insumo na produção das ferroligas, e como que a Ferbasa contrata a energia dela. Então a gente tem um grande player que é a Chesf, que fornece a maior parte da energia da Ferbasa, fornecia integralmente até 2016, e depois de 2016 a capacidade de produção da Ferbasa subiu e ela precisou comprar energia no Mercado Livre. Então essa em cinza aqui seria o Mercado Livre. A gente vê que ela compra constantemente 60 megawatts no Mercado Livre e tem esse contrato com a Chesf de 134 megawatts. Lembrando que a capacidade de produção da Ferbasa está aqui, ou seja, ela poderia, entre aspas, aumentar um pouco essa capacidade de produção. Uma outra coisa que aconteceu agora para 2024 foi que uma das unidades da Vale de produção de ferroligas, que ficava na mesma região da Ferbasa, tinha também um contrato com a Chesf de 30 megawatts, e essa unidade da Vale saiu da produção, então sobrou essa energia no mercado, e a Ferbasa manteve o contrato pelo mesmo preço que era contratado por essa unidade da Vale, que é um preço bem mais alto do que a energia atualmente. Porém, ela conseguiu garantir esse preço até 2032, ou seja, hoje é uma energia que, olhando hoje, está cara, mas a gente nunca sabe como é que vai estar o mundo daqui 5 anos, que dirá 10 anos, e ela já tem essa garantia que ela vai ter esses 30 megawatts. Vai ter o PPA, que é o projeto eólico, que ela fez em conjunto com a AES Brasil, que vai entrar em execução em 2024, gerando 80 megawatts, e com isso a gente já consegue ver que a Ferbasa está com uma eficiência energética acima do que ela, da capacidade de produção dela. Isso aqui poderia indicar que ela está pretendendo aumentar a produção, pretendendo fazer algum investimento e já está garantindo energia? Poderia. E caso isso não aconteça, caso ela não faça nenhum investimento, ela pode simplesmente pegar essa energia excedente e devolver para a Chesf, e com isso ela não teria esse gasto desse contrato, e o que viraria lucro líquido. Ou seja, de todas as formas é excelente. Se ela aumentar a produção é bom, se ela devolver energia é excelente também. E para os próximos anos a gente vê que é uma companhia que pretende ter a maior parte da sua energia gerada por ela mesma. Então ela pretende ser autossuficiente em energia, que é o principal insumo, eu diria, na produção das ferroligas, atrás apenas do próprio minério, né? Então quando a gente olha a composição de custos, a gente vê que 20%, no caso do ferro cromo de alto carbono, é energia elétrica, e no ferro silício é mais ainda, 37% é energia elétrica. Com isso a gente já tem que entender que na verdade a Ferbasa, ela não exporta o minério, ela exporta energia elétrica. Por isso que essa companhia é tão interessante, porque se a gente avaliar que os preços da energia estão cada vez mais caros, que está difícil para o mundo, não são todos os países que têm a condição do Brasil de produzir energia elétrica, tem tantas matrizes de produção de energia elétrica. Lá eles têm que usar energia nuclear, energia fóssil, e o mundo está tendendo cada vez mais a descarbonizar. A Ferbasa, nesse cenário, ela está muito bem na fita, e ela está praticamente exportando energia elétrica, que aqui no Brasil é barata e com baixo risco, eu considero, porque a gente tem um baixo risco hidrelétrico, está tendo grandes investimentos em solar e eólica, então acho que nossa matriz tem tudo para se manter tranquila. O custo mais alto seria o minério, no caso do ferro cromo de alto carbono, e do ferro silício seriam os redutores, né, que seria o coque e os biorredutores, e a Ferbasa já tem florestas para produzir os próprios biorredutores, e tem fornecedores de coque garantidos também por pelo menos nos próximos 10 anos, o que é excelente. Isso aqui também chama muita atenção, é aquilo que eu estava falando, o EBITDA ajustado crescente. Então a gente olha aqui nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 trimestres consecutivos de EBITDA crescente, passando no meio de toda essa turbulência que todas as empresas passam. Então é muito difícil você ver uma empresa com esse resultado no cenário macroeconômico atual, e uma capacidade de transformar EBITDA em lucro líquido gigantesca, né? Nós vamos ver, então isso é um ponto muito positivo para a Ferbasa. Eu vejo ela com muito bons olhos quando eu vejo isso aqui, porque são números espetaculares. Quando a gente olha para os indicadores de valuation, a gente tem um dividend yield de 7,61, PL de 4. A gente vai ver que se a gente analisar o lucro líquido e o EBITDA dela dos últimos 2 trimestres, lembrando que está crescente, esse PL aqui já cairia para 3, ou seja, tá 3 vezes preço-lucro essa companhia. Um PVP de 1.5, que não é tão caro, visto que ela tem uma margem EBITDA de 44,8,
um ROIC de 34 e o ROI dela é muito parecido com o ROIC justamente porque ela não tem dívida. É uma empresa caixa líquido. Ela tem 435 milhões em caixa hoje. Lembrando que ela tem 88 milhões de papéis, ou seja, isso aqui daria mais ou menos uns R$ 5 em dividendos se ela distribuísse só esse caixa. Mas eu não acredito que ela vai fazer isso. É só uma coisa para a gente ficar pensando. Hoje a ação está custando R$ 50, mas 5 ela já tem em caixa. Um crescimento de lucros nos últimos 5 anos por conta de tudo isso que a gente já viu de 73%, que é excelente. Então, assim, são números muito bons, um crescimento muito agressivo. O número de ações pelo preço das ações atuais, a gente chega no valor de mercado de 4 bilhões. Lembrando que ela tem um caixa livre de 435 milhões, então esse valor ele acaba caindo aqui para 4,1 bilhões e é uma empresa que está dando 1 bilhão de lucro líquido. Então, hoje ela seria uma empresa no PL de 4, mas se ela continuar crescendo, esse PL vai ser 3, 2, assim, olhando em 3 anos, pode ser que a gente esteja comprando uma empresa que vai dar 4 bilhões daqui 3 anos de lucro e ela hoje você estaria comprando ela por 4 bi. Com certeza, quando isso acontecer, ela vai custar muito mais que 4 bi, né? Ela vai custar pelo menos os 4 vezes lucro, seria 16 bi. Multiplicaria por 4. Com relação a dividendos, que é uma peça-chave na minha estratégia de investimentos, a gente sempre tem que pensar no payout. Ela já teve um ano aqui que ela pagou mais de 100%. Mas, via de regra, ela paga 31%, 50%, 18% e agora ela está com 25%. Para termos de análise, nós vamos considerar um dividendo payout de 25% do lucro líquido ajustado. E com isso a gente já pode fazer as nossas projeções de lucro e dividendo, pensando que ela teve um EBITDA no primeiro semestre de 733 milhões. Entendendo o cenário onde a energia elétrica não vai baixar, ela tem energia garantida para produzir seus produtos, tem os insumos, então provavelmente os preços do ferro cromo e do ferro silício vão se manter. A gente poderia facilmente analisar esse EBITDA para 1,4 bilhão, mas eu acredito que esse EBITDA vai crescer se tudo se manter dessa forma. Geralmente as guerras elas não acabam rápido, então eu não acredito que a Rússia e a Ucrânia vão finalizar esse conflito depois de tudo que já aconteceu, tantas mortes, de uma maneira pacífica e resolver essa situação. Por isso que eu acredito que dá para a gente analisar fácil esse EBITDA, até algumas projeções mais agressivas, considerar que ele vai crescer, mas eu prefiro sempre trabalhar com projeção mais pé no chão para que eu não erre no preço da compra. Com isso a gente chega no lucro líquido ajustado aqui, ela teve uma transformação de 81% do EBITDA em lucro líquido e nós vamos considerar que ela vai transformar só 75%, então vamos ser mais conservador ainda. E com isso, esses 1,4 bi virariam 1 bilhão e 50 milhões de lucro líquido. Se ela fizer um payout de 25%, nós vamos ter a distribuição de 2,97 por ação, que é o que ela vem fazendo, é o mais provável. Claro que se ela resolver distribuir caixa, se ela aumentar esse EBIT ou se ela aumentar o payout, vai dar um dividendo por ação muito maior. Só que isso não tem como a gente prever. Apesar de que, assim, essa projeção que eu estou fazendo aqui está extremamente conservadora, de uma forma que, assim, eu acho que é quase impossível que ela distribua menos que esses 2,97. Tudo pode acontecer, né, em renda variável, mas acho que a simetria para cima é muito maior do que para baixo. Mas eu vou considerar, para mim, um preço teto pessoal de R$ 37. E essa aqui, por tudo que eu falei, se ela cair nesse preço, eu começo a comprar na hora, porque é uma excelente companhia, é muito boa. Provavelmente a R$ 37 ela vai estar extremamente barata. E eu, assim, eu continuo acompanhando de perto. Caso essa companhia eu veja mais valor ainda, eu posso até subir esse preço teto, aceitar pagar um pouco mais caro, porque como a gente já viu, ela é uma empresa que vem entregando crescimento agressivo, uma empresa excelente. Então essa aqui a gente tem que ficar de olho, continuar acompanhando e torcer, né, para ela cair para esses preços para a gente poder comprar com segurança, mas eu acho difícil isso acontecer baseado em tudo isso que eu estou falando para vocês. Se você gostou dessa análise, vou pedir mais uma vez para você se inscrever, para você não perder as próximas. E é isso, tamo junto, muito obrigado.